vou falar brevemente sobre dois tipos de concreto, que é o concreto autoadensável e o concreto de alto desempenho. O concreto de alto desempenho, ele veio no intuito de melhorar as estruturas. Então a gente estava com uma grande demanda, começou a surgir uma grande demanda de estruturas mais altas, mais esbeltas, e aí surgiu a necessidade de um concreto mais resistente, mais forte. Ele tem as mesmas características do concreto comum, porém ele possui a adição de químicos para aumentar essa resistência. E o concreto de alto desempenho trabalha com resistências maiores de 40 MPa. Além da adição de químicos, esse concreto traz como característica também a redução da relação água-cimento. Como ele possui diversas vantagens, e uma delas são a grande resistência, devido à adição de aditivos e essa baixa relação de água-cimento, a baixa permeabilidade, alta resistência à abrasão, alta resistência a ataques de agentes agressivos, e isso acontece porque ele é um material mais coeso e, consequentemente, nós temos um material com maior durabilidade. Essas são as características e a principal vantagem do concreto de alto desempenho. Depois nós temos o concreto autoadensável, que é um outro tipo de concreto que também surgiu devido às necessidades de obra. Então ele é um concreto mais fluido, que possui características de espalhar, de adensamento, de percorrer as formas sem uma vibração externa ou um adensamento do material. Com o próprio peso próprio, ele consegue fazer essa dispersão, fluir, tá? Ele é feito através a mesma base do concreto normal, porém com adição de fillers, aditivos químicos e superplastificantes. É muito comum a utilização desse tipo de concreto para peças muito armadas. Então, às vezes, nós temos uma peça que está com uma grande quantidade de ferragem que a gente não consegue introduzir um vibrador, que seria o vibrador de ponta, né, que é o mais utilizado. E aí, como nós não conseguimos inserir esse tipo de vibrador para evitar que a peça fique com bicheiras ou aqueles buracos, né, comumente chamados de bicheiras, falhas nessa concretagem, utiliza-se o concreto autoadensável. O método de dosagem mais utilizado é o do Okamura. Ele foi desenvolvido em 1985 é uma continuação de uns estudos que ele estava tendo anteriormente. O método de Okamura, ele tem 3 requisitos que devem ser atendidos para se considerar um concreto autoadensável, que seria a quantidade limitada de agregados, relação água-cimento baixa e altas dosagens de aditivos superplastificantes. Então aqui nós temos uma imagem, uma tabelinha que nós conseguimos exemplificar o roteirinho de cálculo. Então nós temos um limitador de agregado graúdo, que seria 50% do volume sólido. Então o agregado graúdo, a gente limita o volume final dele em 50% do volume total de concreto, o volume do sólido, né? Nós também temos a limitação do agregado miúdo em 40% do volume de argamassa. Então, a gente limita 40% do volume de argamassa a gente limita para o agregado miúdo. E com relação a água-cimento, a relação ao fator água-cimento não tem nada especificado, mas ele recomenda que seja entre 0,9 e 1. E além disso também a quantidade de superplastificantes, né? Esse aditivo, ele vai ser determinado através de experimentos e testes do material. Lembrando que esses 2 tipos de concreto mencionados, que é o autoadensável e o concreto de alto desempenho, são concretos específicos que precisam de um controle de qualidade um pouquinho mais rigoroso. Então, precisam ser trabalhados com testes e controle de qualidade para que seja bem desenvolvido e trabalhado.